Boa noite a todos, iniciando mais um Universo Bipolar, nossas lives de domingo. Para quem está aqui hoje pela primeira vez, das 7h30 às 8h30, é o momento de conversarmos sobre os aspectos diversos dos transtornos bipolares, né? Para quem não sabe, não existe só um transtorno bipolar. Trata-se de uma condição que é espectral, uma condição em que tem diferentes intensidades de apresentação e que, por isso, devido a essa concepção dimensional, espectral, a gente tem vários tipos de transtornos bipolares. Vamos falar muito hoje sobre perguntas, né, se surgirem sobre diagnósticos, sobre comorbidades, sobre tratamento. E das 8 às 8h30 eu vou chamar alguém interessado e disposto a entrar ao vivo para que consigamos ouvir um pouquinho da história, né, porque isso traz bastante identificação quando se escuta alguém que traz um relato individual sobre as vivências que teve com o transtorno. Para quem não acompanhou, né, ou está aqui por agora, essas lives também estão disponíveis no YouTube, no canal DR, Dr. Diego Tavares Psiquiatra também. Além de outros vídeos, lives bastante antigas também. Quem tiver interesse em se aprofundar, tem material para muito tempo. Então, basta acessar lá e buscar. Vou voltar aqui. Então, as perguntas nesse primeiro momento, vocês podem mandar por aqui, que aí eu vou tentar na ordem daquilo que for possível ir respondendo. Claro que não perguntas próprias, né? Então, sobre meu tratamento, eu tomo isso, tomo aquilo, tá certo, não tá, porque isso acaba que é antiético e impossível também, né? Porque cada quadro tem a sua própria história de vida, longa geralmente, e que daí isso tudo é levado em conta para se avaliar aspectos tanto de diagnóstico quanto de tratamento. Tem muita gente aqui que está várias vezes, né? Bom, já tem duas perguntas aqui que eu vou reuni-las numa só e vou respondê-las. Uma pergunta sobre microfisioterapia e outra sobre terapia de ozônio, né? Pensem, pelo menos no transtorno bipolar, que é onde eu pesquiso e estudo mais, não há evidências sobre o uso disso em nenhuma das linhas de tratamento, nem primeira, nem segunda, nem terceira linha. Então, claro que sempre que a gente posta coisas na internet, alguém aparece dizendo, eu vi um artigo que, né, eu li que. Gente, artigos são como uma pessoa escrever uma carta num jornal, né? Então ela numa revista, um artigo numa revista. Então a gente tem revistas de todos os tipos e a gente tem qualidade de materiais de todos os tipos. Então não é porque está publicado e está aqui o artigo eu vou te provar porque eu vi um artigo que isso significa que aquilo seja uma boa qualidade. Até porque, não sei se vocês estão familiarizados com esse termo, mas existem revistas que são chamadas de revistas predatórias, né? Então, existem revistas que são as que têm mais respeito, onde tem um corpo editorial que avalia melhor o material e nega a maior parte do material porque é de má qualidade. E aí essas revistas predatórias, elas cobram para publicar o material. Então, quando o indivíduo está fazendo um mestrado ou doutorado, ele precisa publicar o seu material para obter o título. E aí ele não consegue de forma nenhuma publicar esse material numa boa revista. E aí, para isso que surgiram, então, as tais das revistas predatórias, que elas oferecem uma publicação por uma bagatela lá de $100, $200, e aí eles publicam seu material. Ah, mas para você ter o título de mestrado e doutorado não precisa ser numa boa revista? Não.
A exigência que existe é que aquilo seja apenas publicado, né? Que aquilo seja informado à comunidade científica. Então por isso que a gente tem, né, nas bases de dados, como o PubMed, uma quantidade imensa de artigos, porque existem muitas revistas que estão aí para receber o dinheirinho e publicar qualquer bobagem. Então, estão me perguntando aqui se haverá uma nova tiragem sobre o livro de capa azul, que não é esse último de estado misto, né? Eu nem estava sabendo, fiquei sabendo também essa semana que aquele livro sim é um livro para público em geral, e ele vale a pena, quem tiver interesse, mas eu fiquei sabendo essa semana também que ele estava esgotado, assim. Tenta dar uma procurada na internet, porque às vezes na Amazon e nessas maiores, né, não aparece, mas às vezes se pesquisar acha em outros lugares, mas eu vou até entrar em contato com a moça da editora, ver se realmente, né, esgotou mesmo. Bom, vou começar aqui. Ai, acabou de... Tem hora que ele atualiza as perguntas, aí passa tudo. Eu tinha achado uma aqui interessante. Bom, então aqui... Essa pergunta, se a compulsão alimentar faz parte da hipomania. Então, assim, compulsão alimentar é um tipo de impulsividade alimentar. O que é impulsividade alimentar? Impulsividade é uma vontade interna produzida pelo cérebro. Então, nós vivemos tendo vontades. Então, assim, que vontade de comer um chocolate. Que vontade de tomar um refrigerante. Que vontade de tomar um suco de laranja. Que vontade de viajar. Que vontade de, geralmente, coisas boas, não coisas desagradáveis, como que vontade de trabalhar, ou que vontade de comer um alface. Né? Então, normalmente, essas vontades é porque o cérebro tem essa área da vontade, que é do impulso, e ele tem memória. Então, uma vez que a gente entra em contato com aquilo que é bom, ele fica lembrando a gente, que vontade de fazer aquilo de novo. Comer um sanduíche, enfim, várias coisas que grudaram no cérebro e encostaram na área do prazer. E aí gera essas nossas vontades, né? Então, a impulsividade, ela tem várias intensidades. Então, por exemplo, quando eu levanto e simplesmente consigo ir tomar banho, ir me arrumar e ir trabalhar, isso também é uma vontade. Só que não é uma vontade naquele nível muito intenso, tipo, que vontade, que delícia. É só uma motivação, é só um impulso, né? Quando eu tenho um quadro depressivo, existe um desligar dessas vontades. Então, eu acordo e eu sei que eu preciso fazer aquilo, mas eu vou me arrastar para conseguir fazer aquilo. Eu vou lutar contra uma força que me puxa para trás. Por quê? Porque essa área da motivação, ela está desligada, né? Então é como se fosse um carro que eu torço para pegar no tranco, ele desliga, eu giro a chave de novo, até que uma hora ele pega e ele vai meio que capengando, ele desliga no meio do caminho, depois ele liga de novo e por aí vai. Então, quando existe a impulsividade, ela pode estar reduzida na depressão, ela pode estar normal e ela pode estar aumentada, né? É interessante que as pessoas que nunca tiveram depressão ou nunca tiveram mania, elas simplesmente nunca pensam sobre isso, porque a gente não... Aquilo que nunca alterou, a gente simplesmente não percebe, a gente simplesmente vive e faz as coisas. Então, a maior parte, né, estima-se que 70% da população nunca terá transtorno mental. Então, a maior parte das pessoas, é muito difícil muitas vezes elas entenderem sobre isso, porque essas coisas para elas são coisas que elas não têm vivência, elas não têm essa experiência subjetiva interna que outras pessoas têm. Então, por isso que a gente escuta muitas vezes frases do tipo, mas eu também não gosto de trabalhar, mas eu levanto e vou, porque eu preciso, eu não nasci num berço de ouro. Então, é só você que tem depressão também se jogar da cama e
viver e fazer as coisas. Então, é claro que esta fala é uma fala completamente invalidante e é uma fala de alguém que não entende que se eu, assim como nós, no geral, nunca tivemos paralisia muscular, nós não ficamos todos os dias agradecendo que nossos músculos estão funcionando. Ai, que bom que hoje, nossa, graças a Deus, hoje é domingo, eu consegui me movimentar. Eu levantei, andei, fui até o lugar X, fui até outro lugar Y, voltei. Nossa, hoje eu me movimentei, que bom. A gente não fica pensando sobre isso, porque simplesmente funciona. Então, isso acontece também em relação a coisas um pouco mais subjetivas, como é um comportamento, a motivação, o impulso para um comportamento. Então as pessoas têm muito preconceito porque essas experiências elas não vivenciaram e é muito difícil elas entenderem aquilo que elas não vivenciaram. Então, quando existe um aumento de impulsividade, então daí estaria na régua de aceleração, na régua de cima. Tá? Então, à medida que eu posso ter um aumento pequeno de impulsividade de qualquer coisa que seja, você perguntou sobre comida, mas pode ser vontade de sexo, eu posso ter um aumento, aquilo tá ali, eu tô pensando naquilo, eu tô com vontade, aquilo fica vindo na mente o tempo todo, mas como não é tão forte, a pessoa fala, não vou. Não tá certo, não quero, não faz bem, enfim, qualquer tipo de freio que ela possa ter, seja um freio religioso, um freio moral, um freio baseado nas consequências, porque não é legal, enfim, coisas, né, que nós aprendemos, elas constroem esses freios inibitórios sobre o nosso comportamento. Mas existem níveis de aumento de impulsividade em que isso, simplesmente, essa corda que segura a carruagem, ela já foi rompida há muito tempo. E aí, na realidade, o indivíduo vai viver num degrau mais intenso, ele vai viver com a vontade e o comportamento, não tem um freio. Então, deu vontade, eu fiz. Nem pensei muito e já estava fazendo. A hora que eu vi, eu já estava lá. Então, isso é um nível um pouco mais intenso de aumento de impulsividade. E um grau máximo daí, né, o ponto maior do aumento de impulsividade seria a compulsão. A compulsão é um estado interno de um aumento de impulsividade muito grande. Até chegar na compulsão, geralmente existe um prazer associado ao comportamento. Quando passa para o nível de compulsão, já existe algum grau de desconforto, porque a pessoa ela tem que emitir aquele comportamento, já não sentindo mais porque está com vontade, um prazer para fazê-lo, mas já tem um desconforto de que é como se fosse uma escravidão. Eu amarro uma pessoa e algemo e digo, você vai fazer o que eu estou mandando. Entende? Já é um nível onde há uma intensidade em que as relações afetivas já não são tão agradáveis, né? E aí a pessoa, por exemplo, uma pessoa com compulsão, mas qual que é o grande problema? É que as pessoas usam esses termos de uma forma geral, muito ampla, até profissionais, e assim, eu mesmo uso esses termos, compulsão alimentar, tá? Por quê? Para facilitar, né, para facilitar o entendimento daquilo que a gente está querendo dizer, mas tecnicamente a verdadeira compulsão alimentar ou sexual que seja, é um estado muito mais grave e mais raro, porque não é a maior parte das pessoas que experiencia isso. Porque o cérebro, os quadros muito graves, eles não acontecem na maior parte das pessoas, porque existe uma tendência na natureza de dar conta, de não permitir que a maior parte das coisas sejam tão graves. E então, compulsão alimentar, por exemplo, a pessoa tem uma ingestão de uma grande quantidade de comida,
e não tem assim um número, mas o grande quantidade é subjetivo, mas o indivíduo ele come um prato de jantar inteiro, depois ele esvazia meia garrafa de refrigerante, ele repete aquele prato inteiro e ele ainda não consegue parar, então daí ele ainda pega mais um iogurte, mais um terceiro, e aí parece que dá uma pequena aliviada naquela impulsividade. Então, junto com uma grande quantidade de comida, num curto intervalo de tempo, então isso é ali naquele momento, é uma crise, e com uma sensação subjetiva de perda de controle e de afeto negativo, né? Uma sensação negativa, uma sensação de desconforto diante daquilo, né? Então, a verdadeira compulsão alimentar, ela é diferente do que se fala normalmente, né? E aí a compulsão alimentar, então, como foi explicado até agora, é claro que ela pode estar dentro do quadro de ativação, mas podem ter indivíduos que têm impulsividade e compulsão alimentar que não seja dentro do transtorno alimentar, do bipolar, dentro de um quadro de transtorno somente alimentar. Então, mas como é que eu vou saber, então, se é da bipolaridade ou se é uma comorbidade, uma doença paralela, duas doenças que estão acontecendo paralelamente? No caso do transtorno bipolar, a gente tem sempre que estabilizar primeiro o transtorno para saber se aquilo é uma verdadeira comorbidade. Em geral, essa é a regra. Bom, outras coisas. É verdade que após 7 surtos de mania causa demência? Não é verdade. Essa história da neuroprogressão, ela foi proposta por um brasileiro. De fato, ela acontece em alguns indivíduos com transtorno bipolar. O que é neuroprogressão? É quando, à medida que a pessoa vai tendo mais episódios, ela vai tendo perda cognitiva progressiva. Mas isso não é verdade em todas as pessoas. Na verdade, não é na maioria também das pessoas. Algumas pessoas têm uma tendência a ter deteriorações cognitivas maiores, outras, mesmo com múltiplos episódios, eles não vão apresentar deterioração cognitiva. E aí, bom, dá para entrar em muita coisa sobre isso, acho que não vale a pena ficar, mas tem motivos para isso. O lítio é o único medicamento de primeira linha? Então, assim, quando a gente fala primeira, segunda, terceira linha, depende de para quê. Porque essa questão de primeira, segunda, terceira linha, ela foi avaliada nos episódios. Ela não foi avaliada na doença como um todo. Então, quando você fala em mania, você tem primeira, segunda e terceira linha. Quando você fala em depressão pura, você tem primeira, segunda e terceira linha. Quando você fala em estado misto, você tem primeira, segunda e terceira linha. E não é o lítio, ele não é o único medicamento. No geral, vários medicamentos, eles estão na primeira linha. Por que faz eles caírem para a segunda linha? Tanto a falta de eficácia, que é quando assim não funcionou tão bem, quanto a tolerabilidade ser inadequada. Por exemplo, muito efeito colateral. Então, ele não vai ser considerado primeira linha. O que é primeira linha? Primeira linha é assim, é como se fosse uma coisa pro psiquiatra. Então, assim, você quer comprar um produto, compre este primeiro, ele é de primeira linha. Então, é como se fosse assim, use primeiro isso. Por isso que, assim, outro dia eu até tive uma questão com uma discussão, não é uma discussão, uma conversa com um paciente, porque é o seguinte, quando a gente usa a medicina baseada em evidências, a gente segue as linhas de tratamento, primeira, segunda e terceira linha. Por quê? Porque a gente acredita que aqueles remédios que estão na primeira linha, eles foram testados em mais pessoas no mundo. Então, a chance de aquele resultado poder ser translocado para aquela pessoa que eu estou atendendo, ela é grande, para eu não ter que fazer uma tentativa e erro no tratamento. As pessoas sempre acham que é tentativa e erro. Na realidade, não é tentativa e erro no que é feito no consultório baseado em evidências, porque tentativa e erro ela é feita numa pesquisa.
Então, uma pessoa toma um verdadeiro, outra pessoa toma o que tem farinha e vai ver qual que funciona. Aí é uma tentativa e o erro. Você vai vendo o que funciona, o que não funciona. Quando você segue essa sequência, você está utilizando dados de milhares de pessoas no mundo para diminuir a probabilidade de erro. Então, isso não é tentativa e erro. Tentativa e erro é uma coisa aleatória, tipo uma roleta russa. Eu giro, eu tenho 3 balas dentro da arma, eu giro e aqui cair, vamos ver o que vai acontecer. Então, não é tentativa e erro. É um tratamento que segue, assim como em outras áreas. Então, as pessoas reclamam muito da psiquiatria, mas quando é feito um tratamento de uma infecção urinária, isso é feito utilizando aquilo que tem mais evidência, mas aquilo pode não funcionar. E aí você tem que ir para outro. Pode não funcionar e tem que ir para outro. É que, no geral, nesses casos, a maioria das vezes melhora no primeiro ou no segundo. Então, as pessoas acabam não tendo tanto sofrimento quanto acontece na psiquiatria. Mas, e o problema da psiquiatria não é bem os medicamentos em si, e nem os estudos. Tem mais a ver com eu conseguir coletar os dados de forma correta para acertar. Geralmente o problema está na coleta da história clínica, da informação, e no diagnóstico, e não nos remédios em si. Ou na pessoa também, porque às vezes acontece da pessoa que tem um efeito colateral e ela não tolera nada de efeito colateral e aí ela para o remédio. Pode ser o caso também, mas não é a maior parte das vezes. A maior parte das vezes as pessoas elas querem melhorar e elas sofrem muitas vezes para melhorar esses efeitos colaterais, né? Mas o que eu estava discutindo, conversando com ele outro dia era sobre isso, porque então a gente utiliza essa sequência. Quando a gente utiliza essa sequência, quando eu uso um primeiro remédio e ele não funciona, ou ele tem que ser retirado do tratamento, por exemplo, por conta de uma queixa de um efeito colateral, eu tenho que estar ciente que eu estou perdendo uma arma potente. Porque eu acho que algumas pessoas não têm essa consciência de que, eu não sei o que se passa, mas às vezes a pessoa acha que existem 20 remédios, todos eles são igualmente bons, e que tudo bem. Eu vou parar esse, eu quero para outro. Vou parar esse, eu vou para outro. Não é bem assim, porque na realidade, quando eu desisto, entre aspas, né? Entre aspas não, mas quando eu desisto realmente do primeiro medicamento, eu tenho que estar desistindo justamente porque realmente eu tenho uma justificativa muito séria para desistir. Né? Então, assim, tive um efeito colateral grave, ou tive um efeito colateral que não é grave, mas ele não passa de jeito nenhum, impossível, não tem jeito, ele não passa em hipótese nenhuma, coisas desse tipo. Porque os remédios que vão vindo na sequência, eles serão talvez até de eficácia iguais, até um determinado ponto, mas em geral as evidências de eficácia vão diminuindo. Então, a chance de melhora vai diminuindo. Então, isso é um processo sério, porque acaba que essas possibilidades de melhora, elas vão reduzindo caso essas retiradas, essas suspensões, elas sejam feitas de forma leviana. Óbvio que eu acho que efeito colateral ele não deve ser grave, em hipótese nenhuma. Ele não deve ser, assim, crônico e que cause um prejuízo maior do que o benefício que ele está trazendo. Mas é complicado quando a personalidade de algumas pessoas, elas interferem nesta relação com os medicamentos, no sentido de a pessoa realmente assim, não tolerar muitas vezes algum desconforto para obter um conforto posterior, né? E eu acho que até isso é um pouco de subestimar a gravidade de um transtorno como o transtorno bipolar, porque como se eu dissesse assim, isso não é uma coisa assim tão grave e eu não vou tomar mais nada porque eu não quero ou porque eu passei mal. Então, assim, uma coisa que é tão grave e tão prejudicial,
como outras doenças graves, elas vão limitar a vida da pessoa de uma forma assim imensa, né? Vou dar um exemplo para vocês, né? O que seria então essa falta de tolerabilidade, essa não tolerância ao desconforto? Por exemplo, já tive uma situação em que a menina dizia: eu não consigo engolir comprimidos. Veja, assim, um adulto, né? Assim, adulto, com um quadro grave, que foi indicado remédio, porque é grave, porque senão você diria assim, não, então a terapia vai ajudar e vai ficar, né? Não que seja um tratamento possível só com psicoterapia, mas... Então, assim, e daí o que acontece nessas situações? A gente tem que parar tudo e falar, bom, então tem que fazer um trabalho comportamental aí para entender tudo da gravidade disso. Igual nós estávamos numa guerra, a pessoa fala assim, eu não seguro em armas, porque eu não gosto de segurar. Não tem outra opção. Nessa situação a gente tem que enfrentar porque a vida para. A vida para realmente e não avança. Então, essa magnitude, muitas vezes, da gravidade da doença da pessoa, às vezes ela é maior para nós profissionais, psicólogos e psiquiatras, do que para a pessoa, por incrível que pareça. A gente tem que sentar e falar, mas espera aí, você não entendeu que isso tudo que está acontecendo aí tem um fator muito importante que está sendo limitada a sua vida por conta disso, por conta desse quadro. Então, isso acontece, isso infelizmente acontece, mas isso muitas vezes é falta da psicoeducação, que é esse entendimento, isso que a gente está fazendo aqui agora é psicoeducação. E é interessante quanto muitas pessoas contam, algumas que já entraram aqui contaram, né, que passaram por situações assim de interromper o tratamento. Assim, no geral, é muito difícil uma pessoa que foi diagnosticada e nunca interrompeu o tratamento. Eu sempre pergunto isso para ter uma noção geral de como que é esse processo, e eu diria que mais de 90% em algum momento interrompe o tratamento. E geralmente esse interromper o tratamento, ele é lá no início, onde não existe essa noção do problema com o qual a gente está lidando. E aí, ou seja, a falta de psicoeducação. E isso é complexo porque o profissional ele precisa ter tempo para tirar a história, para ver o diagnóstico, para ver o subtipo, para ver a gravidade, para escolher o tratamento. E ainda fazer a psicoeducação é impossível. Então, assim, mas hoje com a internet, com essas coisas, a gente consegue ter um espaço para isso, né? Eu até coloco uma recomendação para as pessoas que eu acompanho acompanharem as lives, porque não dá tempo, assim, não tem como explicar tudo isso que a gente consegue explicar por aqui, mas isso é muito importante, tanto quanto o tratamento. Então, olha como que é complexo, porque a psicoeducação dela é um dos pilares tão importantes quanto a psicoterapia, o remédio e hábitos de vida. Então, como lidar com isso, né? Talvez se a gente orienta os livros, mas livro é chato, tal, e tudo. Acho que hoje com as lives, com esses materiais, a gente consegue ter algo melhor. Bom, entrando aqui, deixa eu ver mais uma aqui, só vou responder mais rápido. Acabei de falar isso, aí tem uma pessoa que diz, eu sou confusa para tomar medicação, é normal? Então, porque isso depende disso, de psicoeducação, depende de entender essa complexidade, entender como funcionam os efeitos colaterais, o que é efeito colateral grave, o que não é, o que passa muitas vezes. Então, acontece as pessoas não usarem durante um tempo ou pararem, né? E volta, porque assim, não dá, porque é uma questão que é crônica, né? Ela acaba voltando. Bom, gente, eu vou então pedir para quem tiver interesse clicar neste botãozinho aqui, porque é aleatório, claro que vão ser ou uma ou duas pessoas, vamos ver como que vai estar assim
o papo e aí é aleatório. Então aqui nesse botãozinho de mais aqui embaixo, uma câmerazinha com um botãozinho de mais, quem quiser entrar ao vivo comigo agora, põe aí, clica aí, vai aparecer para mim. E aí eu só peço que a pessoa não seja não é uma consulta, não pode falar o nome dos remédios, se está certo, se está errado, e nem é uma consulta para checar meu diagnóstico está certo, meu diagnóstico está errado. Não dá, gente. Isso depende de um tempo para isso, da história da pessoa, e a pessoa não vai contar a vida dela inteira aqui, mas é mais para a gente ouvir qual que é, de fato, o que, que a pessoa passou, o que, que ela passou com os sintomas, até ajustar os remédios, os efeitos, efeitos colaterais acho melhor não falar também, porque é uma coisa que pode influenciar negativamente outras pessoas. Então, tá bom, tem um monte de gente aqui, vou chamar, vamos ver ela vê que não, pelo amor de Deus, eu não quero entrar, não quero participar, não quero mostrar o rosto, né? Porque é uma certa exposição também, eu entendo isso. Bom, entrou alguém, então vamos ver quem que é. Tudo Oi, bem? doutor, tudo bom? Sou o Wanderson. Opa, você está falando de onde? Eu falo de Coroados, é uma cidadezinha de 5 mil habitantes aqui do interior de São Paulo. Perto de onde aqui em São Paulo, no Fica estado? na região de Araçatuba, do lado de Birigui. Birigui, Araçatuba. Isso. Legal, legal. Bom, então assim, eu gosto muito desse momento porque assim, vocês não têm noção do que mandam de mensagens depois lá dentro, agradecendo esta live e ter alguém falando sobre a sua história, o que que passou, o que que teve, que a mãe era assim, que o pai era não sei o quê, que no trabalho foi assim, que demorou, que teve internação, que não teve. Isso ajuda demais as pessoas a saberem que elas são igual todo mundo, não são as piores do universo. Uhum, Então, de antemão, queria agradecer por você abrir seu rosto e mostrar aqui. sim. Bom, e essa história é sua? É de alguém que convive com Não, você? Como é que é isso? a história é minha mesmo. Eu tenho 42 anos e até então eu nunca tinha sido diagnosticado com bipolaridade. Com 30, Uhum. eu sou agente penitenciário, polícia penal, né? E porque assim, a minha vida sempre foi funcional. Sou formado em administração de empresas, sempre trabalhei e até então ninguém via como uma depressão, como um estado de espírito, mais menos como bipolaridade. Até porque assim, na minha família, eles depois eu fui verificar certo. Deu uma cortadinha. É, Pode falar isso. Pode falar agora. é, eu fui verificar que na minha família tinha, né, as pessoas bipolares por parte da minha mãe, as primas dela, minha mãe, a própria minha mãe também. E com 32 anos foi um médico aí de São Paulo que me diagnosticou com o espectro bipolar, né? E até então eu resisti, o diagnóstico para mim foi péssimo, eu não quis fazer o tratamento, e aí foi se enrolando 10 anos e eu só fui piorando. E quando eu tomei a decisão de realmente fazer o tratamento, tá com um mês. Só que aí foi exatamente isso que o senhor falou, chegou no limite do limite. Porque assim, eu já com pensamento de suicídio, é engraçado, que é estranho, porque assim, eu com pensamento de suicídio, mas tinha medo da morte. Né? Mas E as aí, pessoas acham que. Outro dia eu estava conversando isso com um outro rapaz, e ele falou assim para mim, né? A história é bem complicada, né? Na realidade, pensamos até em internação, mas enfim, não queria, porque a pessoa tem aumento de energia, está trabalhando, uhum, mas está organizando as coisas porque quer se matar. Então, o que que acontece? Esses pensamentos de suicídio, eles são um espectro também. Então, eu posso ter um pensamentinho que vem na hora que eu tô mal e depois ele vai embora,
Ou eu posso ter um pensamento que vem e está sempre ali comigo, atrás, no dia a dia, me rondando como se fosse um Uhum. fantasma. Eu posso ter uma ideia de suicídio que já é quase delirante, que é o seguinte, aquilo já me convence com um raciocínio lógico. A cabeça ela é muito terrível, porque Uhum. ela vai construindo uma narrativa extremamente convincente para a pessoa que aquilo é o melhor a ser feito, porque e vai juntando dados e vai criando condições. E então, assim, então antes de chegar nesse ponto extremo, a pessoa vai ficar na Uhum. ambivalência, que é Uhum. eu quero muito, mas eu tenho medo. Exato, Depois isso eu mesmo. quero muito, mas eu já estou sem medo. Então, se vier me atropelar aqui, Uhum. ou então esse caso que eu vi, a pessoa sai durante a noite e passa, né? Agora está com um suporte familiar em cima, mas assim, olha como isso é complexo que eu vou falar, mas não dá para identificar. Mas a pessoa passa no sinal vermelho e seja o que Deus quiser. Exatamente. Então, assim, olha a vida até de outra pessoa. Pode ser eu com a minha Uhum. família ali, com a minha filha no banco de trás e um cara. Mas é porque a cabeça tá muito distorcida. É óbvio que essa pessoa não é do mal, mas é um grau de distorção que é complicado, né? E era bem isso. Eu sempre fui uma pessoa tido como geniosa. Ah, uma pessoa geniosa. Às vezes as pessoas me falavam, reivindicavam alguma coisa na faculdade ou no trabalho. E hoje eu vejo que aquilo não era exatamente eu. Era da doença, porque assim, eu arrumava confusão, briga de trânsito algumas vezes, uma irritabilidade muito grande. E tudo começou, e eu comecei a abrir o quadro pequeno na infância. Tem essa. Eu com 5 anos de idade, eu lembro que eu chorava que eu via minha avó velhinha e eu já tinha medo que ela morresse, já assimilava com a morte. Com 5 anos já começou a me desencadear síndrome do pânico. Com 12 anos eu comecei a passar no psicólogo. Com 16 eu comecei a tomar antidepressivo. E aí o que que aconteceu? Os antidepressivos só me pioraram, porque eu dos 16 até os 42, até o mês passado eu tomava antidepressivo. E eu não aceitando do diagnóstico, que para mim era muito mais fácil eu aceitar o diagnóstico de depressão e síndrome do pânico e tomar antidepressivo, que os efeitos colaterais são bem menores do que os estabilizadores e antipsicóticos, eu comecei a correr desse diagnóstico. Então, durante esses 10 anos do primeiro médico que me diagnosticou com um transtorno bipolar tipo 2, eu não queria aceitar esse diagnóstico. E eu corria, e tomava antidepressivo. E o antidepressivo, hoje eu entendo que eu só fui piorando com os antidepressivos. Tanto é que teve um médico que ele largou, ele falou, Wanderson, eu não vou te tratar mais. Porque ele passou todo tipo de medicação de estabilizador de humor, porque além de tudo, eu acho que é da doença. Eu tenho hipocondria. O medo de tomar os remédios e dos efeitos colaterais. E o que acontece? Você falou, os antidepressivos, mas a gente tem que deixar muito claro que são os antidepressivos não protegidos pelos estabilizadores de humor. Isso, Porque tomava imunoterapia. se lá atrás um indivíduo começa a receber um tratamento que usa o estabilizador e que eventualmente seja discutido que naquela situação seja Sim. indicado, faz toda a diferença. Mas sabe o que Uhum. acontece muitas vezes? A sintomatologia depressiva e ansiosa, ela é uma sintomatologia que causa um desconforto e um sofrimento muito grande. Uhum. Então é como se fosse o pé queimado, a E mão queimada e isso. tal. Então eu quero melhorar daquilo. Já a sintomatologia de ativação, ela geralmente passa despercebida como sendo um ponto cego para a pessoa. Uhum. Sabe um ponto cego que a pessoa está aqui no carro e você não vê que a pessoa está aqui? Ela simplesmente não enxerga a irritabilidade como sendo um sintoma. Ela Exatamente. acha que na realidade ela tem senso de justiça porque eu sou correto e Uhum. eu não aceito. Deu uma despertinho perto de mim,
não vou deixar passar. Uhum. Entendeu? Eu vou discutir, eu vou argumentar. Eu tenho opinião, entre aspas, né? A pessoa diz, eu tenho opinião forte, eu sei, eu gosto de discutir, argumentar, é meu Uhum. jeito. Só que assim, a hora que você vê, não é só um sintoma que poderia até ser da personalidade uma coisa só isolada. É um conjunto grande de coisas, mas que são um ponto cego. Então a pessoa dorme pouco por noite, ela pega muita tarefa para Uhum. fazer, faz e acontece. Então, trabalha com isso, trabalha com aquilo, mas trabalha mais aquilo e depois já está fazendo mais aquilo. Isso é muito comum também. Se fala pouco, né? Acho que vou fazer mais post sobre isso, mas o quanto muitas pessoas elas são compulsivas Sim. em estar fazendo coisas. Então, e aí, assim, se chama de ansiedade, mas isso não é bem uma ansiedade, porque não é pânico, tô passando mal, vou morrer, pelo amor de Deus. Uhum. É uma compulsão de que às vezes assim, até um rapaz, um paciente falou assim para mim, ele falou, se eu fico parado, parece que tem algo que eu deprimo, ele Uhum. falou, eu deprimo, porque assim, ou eu tô como um trator fazendo milhões de coisas, mas se eu tô fazendo pouca coisa para ficar quieto, aí parece que meu cérebro ele vai murchando, murchando e jogando Uhum. a pessoa para depressão. Então ela ao longo da vida, ela vai intuitivamente, sem saber nada de bipolaridade ou não, ela vai fazendo coisas para ela não deprimir. Sim. Então, ela sabe, eu não posso parar. Se eu parar, eu vou pro fundo do poço. Então, a pessoa vai, irritada, aí briga no trânsito, aí Uhum. briga com a esposa, aí explode com o filho, aí briga com o parente, aí para de falar com o parente e não conversa com ela nunca mais, eu quero que ela Uhum. morra, porque eu tô certo e não sei o quê, e, entende? E as impulsividades, e aí assim, aí gasta além do que pode, fica com sexo lá em cima, e aí Uhum. pornografia, e Exatamente. conversinha no WhatsApp com a amiguinha, e não sei o quê, e por aí vai. E aqueles sintomas estão ali todos, Uhum. e a pessoa só Todo vê bagunçado. a E, depressão e a o doutor, ansiedade. doutor, e é incrível que assim, a minha bipolaridade eu acho que demorou mais para descobrir, porque assim, o meu não é um modo convencional do tipo 1, tipo 2. A hipomania, para mim, ela não veio de cara. A hipomania, para mim, veio em torno de irritabilidade, sono totalmente desregulado, meu sono totalmente desregulado. Tipo, um dia acorda meio. Quando eu tô em casa, porque eu faço 12 por 36, então um dia acorda 2 horas da tarde, um dia acorda meio-dia, e sempre assim. E a cabeça bagunçada, hiperfoco em alguma coisa, por exemplo, Indo dormir 2, 3 da manhã. e 2, 3 da manhã e dormir depois, não vontade nenhuma de acordar. Tipo assim, podia nem acordar, o pensamento assim, podia nem acordar. Instabilidade nos relacionamentos, tanto é que, assim, 42 anos eu não consegui segurar meus namoros. Depressão ao extremo. Então, todos os médicos que eu ia, antes dos 32, eles falavam que era depressão. Mas, na verdade, depressão nunca curou com antidepressivo. E aí eu ficava com essa depressão extremo, medo da morte, mas ao mesmo tempo querendo morrer, medo de perder meus familiares e a cabeça bagunçada. Só que sempre não deixei de faltar do trabalho, de ir na faculdade, então foi muito mais difícil. Aí eu fui fazer uma anamnese da minha família, já teve pessoas que já foram internadas. Minha tia foi diagnosticada com bipolaridade. Minha mãe tem um sintoma que está dentro do espectro, entendeu? Aí eu fui fazendo, minha tia que morreu tinha bipolaridade. Aí minha mãe, não é bipolaridade, porque assim, na cabeça dela, é mais fácil ela acreditar que a culpa não é dela, que realmente não é. É uma coisa genética. Mas é engraçado que eu comecei a fazer o tratamento e hoje ela também está fazendo. Doutor, melhorou 90%. Ai, que bom, que Uhum, bom. Mas assim, é exatamente isso, assim. O que que acontece? Nas famílias, é, para as pessoas antigas, né, bipolaridade era só uma apresentação
raríssima do quadro, que era a Uhum. psicose maníaco-depressiva. A pessoa doida no hospital, em mania, ouvindo vozes e achando que é uma rainha do Egito, em delírio de grandeza. Uhum. Então era só isso, essa questão. Então, e aí existe um estigma enorme sobre isso, porque essa apresentação da bipolaridade tipo 1, que é a apresentação psicótica, ela está muito perto da esquizofrenia. Então, as pessoas jogaram Uhum. todo o transtorno bipolar para algumas pessoas, é quase que um sinônimo de uma esquizofrenia mais leve. Sim. Então, essas pessoas mais antigas, elas vão assim como assim, hoje em dia, se a gente falar às vezes para alguém que não entende, olha, fulano, seu filho, é, vou diagnosticá-lo como um autismo. A pessoa vai morrer de chorar porque ela vai imaginar já que é um Uhum. autismo que nem fala, que nem anda, que nem não sei o quê. E na realidade é todo um espectro que tem alterações que podem ser muito sutis e que a pessoa pode ter a vida dela e fazer faculdade, enfim, Sim. e várias coisas. Então, isso tem mudado muito porque as coisas elas eram muito preto no branco, onde só se via aquele assim, ou tem um autismo muito severo ou não é nada. Ou tem um Uhum. transtorno bipolar muito severo, ou Sim. então não, aí não é transtorno bipolar. Então essa coisa tem sido é, modificada porque na realidade a natureza ela é toda espectral, né? Então assim, não existe só o vermelho e não existe só o preto e só o branco. Existe toda uma nuance de cores entre o Sim. preto e o branco e milhões de possibilidades, né? Milhares de possibilidades aí. Então, as nossas apresentações de coisas, assim como também em outras doenças. Existe o diabetes que perdeu a perna por amputação, e existe a pessoa que tem Uhum. diabetes e que só toma comprimido, nem insulina ela precisa Exatamente. tomar, ela toma só comprimido. Então, as pessoas conseguem entender essa coisa espectral quando se trata de outras coisas, mas quando se trata de comportamentos e transtornos mentais, elas ainda acham que tem esse estigma muito grande, né? Então, existem pessoas que têm transtorno bipolar, que eu vi já, atendi, que, gente, essa pessoa, é uma pessoa com uma responsabilidade até sobre outras pessoas Uhum. que, igual você, assim, uma pessoa que agente penitenciária, tem uma paciente também que é agente penitenciária, mas essa pessoa, nossa segurança, ela depende disso. Se essa pessoa não estiver lá, essas outras que estão presas vão simplesmente invadir a sociedade. Então, tem uma responsabilidade muito grande e, não, e podem fazer isso que fazem, né? Claro Sim, que. o doutor, só para o senhor analisar, o senhor foi uma das pessoas que foi um dos incentivadores para eu começar a fazer o tratamento, porque eu comecei a seguir o senhor no Instagram, comecei a ver os vídeos do senhor e tinha um amigo meu que eu fiz através de um grupo que a gente tem de transtorno bipolar e ele também me incentivou a fazer o tratamento, quer dizer, porque assim na época que o senhor, acho que uns 2, 3 anos atrás, era poucas pessoas, os médicos especialistas que falavam em relação a isso. E o senhor foi uma das pessoas que me ajudou a despertar para eu realmente assimilar que eu tinha que fazer o tratamento, que realmente tinha que ser com essas medicações só, não com antidepressivo e imunoterapia. Então, assim, eu fui conscientizando através de pessoas como o senhor, entendeu? Uhum. Não, eu quero até aproveitar esse momento, né, para fazer aqui uma homenagem até, e eu acho que assim, hoje em dia com as redes sociais a gente acaba ficando, entre aspas, meio famoso, mas nós estamos aqui, nós acabamos de subir no trem, né? Tem gente que não tem essa humildade para falar isso, mas nós acabamos de subir no trem. Quem subiu no trem lá atrás, em Uhum. 1990, e começou a falar, gente, é espectro. Transtorno bipolar, transtorno depressivo, Uhum. autismo é Uhum. espectro. Não existe só o máximo, existe toda uma escala de gente que tem diferentes apresentações.
foram pessoas que agora estão com 70 anos. Então, por exemplo, a professora Doris Moreno, que hoje não está Sim, nas redes sociais, porque ela nem é tem objetivo para ótima. isso, é uma pessoa que lá atrás já falava sobre isso e muita gente criticava, muita gente colocava que nada a ver, não tem como e tudo. E hoje a gente já está, hoje nós estamos aqui simplesmente, nós estamos subindo num trem que já está há anos Uhum, andando, nós estamos pegando, e, assim, eu peguei já a comida mastigada, né? Mas precisava falar, né? E qual que é sim. a minha vantagem em relação a esse pessoal que não tinha rede social? Os seguidores. Falava as coisas e as pessoas entram. Quem quer fica, quem não quer sai. Uhum, Quem fica fala, faz sentido. Acho que isso aí tem a ver. Nossa, realmente está funcionando para mim e tal. Antigamente não tinha isso. Então as pessoas, elas viviam, os pesquisadores, os professores, eles viviam num ambiente hostil de universidade, onde, isso não tem nada a ver, cala sua boca, isso não é assim. E nós hoje conseguimos conquistar um espaço onde o usuário final, que é quem realmente precisa dessas informações, vai validar sim. se deve ou não ficar, se isso faz sentido ou se não faz. Então, eu fiz questão de colocar isso porque muitas dessas coisas que nós estamos chegando hoje, nós colocamos na internet, de fato, né? Tivemos uma certa coragem, porque também houve críticas no Uhum, início sobre isso, mas isso não foi de agora. Isso começou, quando que começou a catástrofe? A catástrofe do transtorno de humor começa em 1980, onde um autor diz: para ser bipolar tem que ter mania, se não for é só depressão. E a hora que ele uhum, fez isso, isso foi como uma lei na literatura e todo mundo saiu seguindo, todo mundo que tinha transtorno bipolar foi sofrendo 10 anos, 15 anos para ter o uhum, diagnóstico, até você provar para o profissional, você provar, assim, com a sua vida e com o seu sofrimento e com toda a desgraça, tudo o destroço que ficou na sua vida, das coisas que você perdeu, você provar e a pessoa falar, realmente, talvez você deve estar no espectro bipolar, então agora que nós testamos todos os 20 uhum, antidepressivos, uhum. vamos testar o coisa. Então, isso foram mais ou menos uns 10 a 15 anos para várias pessoas no mundo começar a falar, gente, não é assim. Tem gente tentando suicídio com antidepressivo, tem gente matando a esposa e os Uhum, filhos com antidepressivos, tem gente tendo crise de pânico que piora com os antidepressivos, tem gente que uhum, não dorme. Isso não tá certo, não bate, tem alguma coisa errada aí, entende? E aí que começaram a pesquisar, e publicar, e pesquisar e publicar, e hoje nós chegamos aqui e colocamos na internet e temos os 180 mil seguidores, então assim, não é bem assim que nós, eu acho que a gente tem que entregar, dar os louros, não só, né, no Brasil, mas todas essas pessoas que vieram atrás sim, de nós e que vieram falando, gente, a natureza não é do jeito que vocês querem. Não é um mais um igual a dois, é um espectro. Vocês criaram uma coisa uhum, fictícia, um critério fictício exato. lá em 1980, mania, e tem mania bipolar, não tem, mas é Uhum. todo, a genética ela não é assim, ela é toda espectral. E com a sua família, com a sua mãe, então, a relação teve questões durante algum tempo, então, Sim, provavelmente. teve bastante com a minha irmã, que é uma pessoa bem receptiva. Minha irmã, meu pai, minha mãe são pessoas assim, super tranquilas e super, assim, me apoia em várias coisas. Só que nessa questão da bipolaridade, para ela foi difícil aceitar, porque para mim também era difícil. Entendeu? Então, quando deu, o médico falou que eu estava no espectro bipolar, ela pegou e falou assim: esse médico tá louco, porque eu saí daqui do interior, fui lá para São Paulo num médico super renomado. Passei em 3 médicos renomados. Os médicos me passaram as medicações certinhas, que inclusive as medicações que eu estou tomando hoje. E eu não segui com nenhum. Porque eu queria ter a certeza que eu realmente estava dentro do espectro bipolar. Né? Então ela falava que não, esse médico tá doido.
só que ela sempre com as angústias dela, que o espectro dela é um pouco menos do que o meu, mas ela sempre com as angústias, chorosa, um estado depressivo. Só que o meu é um estado depressivo constante. O dela, ela ainda consegue ter uma vida, uma rotina de acordar cedo, de dormir no horário. O meu não. O meu é todo bagunçado e o desafio meu é a depressão, né? A É, depressão e a é, irritabilidade. E aí ela pegou, eu decidi passar com ela nesse médico aqui do interior mesmo. Inclusive até um médico do plano que eu tenho, do IANSP. E aí passou a medicação para ela e ela melhorou assim consideravelmente. Tipo assim, vou colocar aqui 50% ela melhorou. E eu uhum, comecei a fazer porque eu tava no. Ou eu fazia isso ou me suicidava. Do jeito que eu tava, eu falei, não tem outra alternativa. Aí o que, que eu fiz? Comecei com um efeito colateral ou não, eu falei, eu vou ter que tomar. Eu sei que em uma semana meu sono regularizou, coisa que em 40 anos não tinha regularizado. Quer dizer, hoje, das 5h40, 6 horas eu já acordo. Olha só como que. E antes eu acordava, tocava o dia pela noite, acordava 2 horas, 3 horas, sempre cansado. Quer dizer, teve uma melhora muito grande. Eu estou em fase de adaptação, não estou 100%, mas se melhorou meu sono, quer dizer que alguma coisa já estava errada com os antidepressivos, somente em monoterapia não estava resolvendo. exatamente. É um processo que é como se fosse uma escola. A bipolaridade é como se fosse uma escola. Você vai ter que entrar na primeira série, segunda série, terceira série, quarta série, quinta série, sexta série, sétima, oitava, primeiro ano, segundo, terceiro ano, pra você se formar. Às vezes, algumas pessoas pulam disso porque a genética é diferente, é mais fácil, mais Uhum, tranquila e tal. Algumas pessoas, elas às vezes repetem de ano, porque uhum, aquilo eu avancei, mas daí vamos supor, a pessoa tem algum efeito colateral muito importante, ela tem que tirar, ela regride um pouco. Mas a grande questão aí é sempre isso, é entender que à medida que os estabilizadores forem sendo combinados, porque isso é uma necessidade, né? Então a pessoa tem que entender isso, são camadas. Então ela vai fechar algumas camadas, e olha como é importante a personalidade, porque às vezes a pessoa que é tudo ou nada, 880, ela só enxerga para aquilo que está faltando. Aí ela está dormindo, ela não está irritada mais e ela não está mais com ansiedade. Mas ela está ainda sentindo depressão e falta de energia. Aí ela só olha para aquilo que está faltando, ela fala, não melhorei nada, isso é um uhum, lixo. É um lixo. Isso aqui eu vou largar porque eu não aguento mais. Então, ela precisa entender isso, esse processo. São camadas que vão sendo cobertas e fechadas até chegar num ponto adequado. Isso que você comentou uma hipótese que se levanta do por que que os nossos parentes eles tinham bipolaridade mais leves e a gente que está nessa geração por última tem quadros mais graves. As telas, então a luz, essas luzes aqui dessas telas, uhum, elas são tóxicas para nós, né? Principalmente no período da noite, né? uhum, Talvez esse horário aqui é o último, que até 8h30 é o último no último. A gente deveria. Isso é real. Isso não é uma uhum, coisa de fictícia, de que bobagem, para de falar isso. Gente, não existia celular antigamente. Né? Na minha adolescência eu não tinha um celular na cama à noite. Hoje em dia os adolescentes têm o celular na cama à sim, noite. O uso de substâncias, então, antigamente, tinha um na escola que a gente sabia, aquele cara lá usa droga, aquele cara lá é o Zé da uhum, maconha, é o Zé da tal. Era um. Hoje em dia é muito fácil, em vários lugares, na porta da escola, em vários lugares. Então, esse é um outro fator. E um fator também importante que a gente tem, né, que influencia a nossa geração, é o quanto a gente não tem uma rotina muito diurna, como se tinha antigamente. Então, uhum, antigamente a televisão ia ter um horário, a pessoa tinha que ficar lá na sala, mas a família vai dormir, desliga todo mundo e vai dormir.
Hoje em dia você vê assim, ó, você olhar de madrugada nos prédios, tá tudo aceso, do 3 da manhã, 2h30 da manhã, tá todo mundo ligado, fazendo as coisas, e isso desregula. Isso desregula silenciosamente, vai desregulando, é aquela coisa, comportamento que a gente acha que é bobeira, que saco, o que que ele tá falando isso, que bobagem. Mas vai desregulando, desregulando, e aí depois a pessoa não sabe por que que ela começa a ter depressão, por que que ela começa a ter. No seu caso, você trabalhava à noite, então, né? Durante Não, muito. sempre trabalhei de dia. Ah, E sempre das 6, 12 para 36, das 6 da manhã, só que eu tenho que acordar 15 para 5. Então, quer dizer, acordava muito cedo e ia dormir tarde. No outro é, dia que eu podia folgar, eu acordava 3 horas da tarde. Tudo desregulado, descompensado. Só que nas minhas férias eu piorava, porque aí eu não tinha rotina de trabalhar. Aí eu passava o dia inteiro, eu já cheguei a passar 18 horas dentro da cama, deitado na cama dentro do quarto com depressão. Minha mãe via aquilo, minha irmã já até criou um hábito que achava que aquilo era normal. Era um é, cansaço físico e mental. Só que assim, apesar de tudo, eu sempre fui com tudo, empurrando com a barriga, sempre fiz academia e tinha uma vida relativamente saudável. Porém, eu fumava. Então, quando eu decidi o ano passado, eu decidi que eu ia parar com o café, ia parar de fumar, ia continuar minha academia, não ia beber. Então, assim, foi uma decisão minha, entendeu? Porque eu decidi mudar de vida para ver se realmente essas coisas poderiam me ajudar. Resolvi fazer terapia. Só que, assim, ainda estou em estado, um sim. processo, né, de aceitação, de medicação. É, eu espero que dê certo. Doutor, deixa eu só perguntar uma coisa para o senhor rapidinho. O que, que o senhor acha de relacionamento com bipolaridade? Será que o bipolar ele consegue um relacionamento? É uma coisa impossível, estando estável ou não? É possível, mas eu acho que assim, relacionamento de duas pessoas com transtorno bipolar pode ser bem desafiador, tá? Porque nós vamos ter que realmente ter a sorte, vamos dizer assim, que aquelas duas pessoas vão estar estabilizadas ao mesmo tempo, o que é muito improvável e pode acontecer de um acabar sendo o gatilho para o outro, que daí piora, que daí é gatilho para aquele outro, e isso vai virando uma dança terrível e infernal que nunca ninguém estabiliza. Então, Uhum. isso às vezes acontece porque as pessoas se identificam, conhecem na internet, você tem o mesmo transtorno, que legal, então vamos ficar junto, você me compreende, legal, mas pode ser algo muito complicado. Claro que não é impossível, duas pessoas estiverem bem tratadas, bem psicoeducadas, tal, terapia, nananã, é um fator, mas não, no geral é assim, mas é aquilo que eu sempre falo, o maior relacionamento nosso é com nós mesmos em primeiro Uhum. lugar. Se a pessoa não tá bem, ela querer mesmo ter um relacionamento, isso não é o momento. Seu amor é com você nesse Sim, momento. Se cuidar, melhorar. Mas surgiu alguém e tudo. A pessoa ela tem que entender que você está no processo. Se você estivesse tratando um câncer, você não vai querer casar com ninguém, nem namorar naquele momento. Por que que num transtorno tão grave também, que influencia a vida? Ah, tá, eu comecei a me relacionar com uma pessoa, até falei pra ela que tem o transtorno, só que ela quer dormir 2 da manhã, ela quer ir pra balada, ela sim, quer beber. Não vai dar certo, infelizmente, porque ela vai ter que entender e ajudar nas suas limitações, para que a sua vida não piore, porque no fim quem carrega as consequências sempre é a pessoa, né? Em cima de uma cama em depressão, ninguém vem, nem liga, sim, porque as pessoas, cada um cuida da sua vida, se preocupa com as suas coisas. Então, assim, na hora do vamos ver, a pessoa fica sozinha. Então, ela tem que repensar bem essa questão de relacionamento e estar muito bem para realmente buscar um relacionamento. sim. Boa conversa, obrigado. Mais uma Bri- vez, uma pessoa muito inteligente e com uma bagagem muito grande e boa. Tenho certeza que muitas pessoas com essa live, posteriormente, quando assistirem, vão também se sentirem agradecidas pela sua fala. Então é isso. Muito obrigado e Obrigado, sim. boa sorte aí nessa caminhada.
Boa noite, tchau, tchau. Muito obrigado. Até mais. Espera ele só sair aqui. É só sair da live do Instagram e depois entrar de novo. Isso. Não, ainda não deu. Isso. Então tá bom, pessoal. Passamos um pouquinho do horário, mas foi ótimo. Obrigado a todos e tenham uma ótima semana. Nos vemos novamente no domingo que vem na live Universo Bipolar, aqui às 7h30. Tchau, tchau.